A modulação e reposição hormonal são tratamentos comuns entre homens e mulheres. E para esclarecer a diferença entre esses procedimentos e entender o que ocorre com o corpo durante o processo, eu converso agora com o endocrinologista Fabiano França. Qual é a indicação desses dois tratamentos, doutor? Bem, existe uma diferença entre reposição hormonal e modulação hormonal, certo? A reposição hormonal é você repor no organismo os hormônios que estão baixos. Você faz os exames e dá uma deficiência de hormônios e aí você repõe aqueles hormônios compatíveis com a idade. Já a modulação hormonal, ela é diferente. Você vai, depois de fazer também um perfil hormonal do paciente, você vai tentar equilibrar esses hormônios compatíveis com a idade de 18 a 21 anos, que é o pico hormonal. Então, mesmo que seja uma pessoa de 50 anos, você vai tentar deixar aqueles hormônios como se ele na idade de 20 anos, entendeu? É comum esse desequilíbrio? É comum e alguns hormônios eles já caem naturalmente pela idade, entendeu? Como a testosterona, tal, ela já vai declinando a partir dos 30 anos, ela vai caindo. É normal. Tem alguns hormônios que ainda mantêm o nível, mas a maioria eles sempre declina com a idade. Essa faixa etária da andropausa e menopausa, isso contribui? Isso, contribui. Na mulher, que é a menopausa, que é a mais conhecida, né? Começa na faixa dos seus 50 anos, é quando é a diminuição dos estrogênios e da progesterona. Quais são os sintomas que levam o paciente até o consultório? Nessa faixa etária, eles tentam diversos sintomas. O mais comum é cansaço, fraqueza muscular, perda da força. No homem vai ter a diminuição da função sexual, perda de memória, insônia, irritabilidade, aumento da gordura corporal. Tudo isso são sintomas da deficiência de hormônio. Quantos hormônios a gente tem e qual é a função de cada um deles? Os hormônios são diversos, para dizer todos, mas cada um tem uma função específica, né? Mas os mais conhecidos que são os androgênios, que é a testosterona, estrogênio, progesterona, tem o cortisol, tem os hormônios da tireoide, a levotiroxina, a triiodotironina, tem os hormônios da adrenal, o cortisol, tem os hormônio do crescimento, são diversos hormônios. São diversos. Deus é muito perfeito e nos colocou em perfeito equilíbrio, né? Tem algumas pessoas que já nascem com esse desequilíbrio e qual é a causa principal? Tem já problemas já genéticos que causam já a deficiência desses hormônios já durante o nascimento, né? Aí é problemas hereditários genéticos, né? Mas geralmente são diagnosticados naqueles testes iniciais, tipo teste do pezinho. Geralmente você já consegue ter alguma deficiência de alguns hormônios. É sempre comum a gente falar, assim, questão da funcionalidade erétil, do crescimento, enfim, tireoide, tudo isso leva o paciente até o médico, né? E o tratamento não é muito barato, não é? Essa terapia hormonal geralmente não é um tratamento barato não, mas hoje em dia, né, já desenvolveu, porque antigamente existiam os hormônios similares, né? Hoje em dia já tem os hormônios bioidênticos, que são iguais ao que é produzido pelo organismo. Eles custam um pouco mais caro, mas o efeito dele é perfeito, é igual o do nosso organismo mesmo. Agora também alguns deles, né, dessas necessidades do ser humano, estão à disposição nas farmácias populares e também na farmácia pública, né? Pelo menos do crescimento. Há uma estratégia que se adota de entrar na justiça até para garantir essa reposição. No caso do hormônio do crescimento, não é nem necessário a justiça. Hoje em dia tem a farmácia de medicamentos especiais, né? Que a criança, no caso, que necessita, com o relatório do médico, do endocrinologista, ela vai lá, faz um cadastro e ela consegue o fornecimento desse medicamento. Sem muita burocracia. Sem muita burocracia. Vamos dizer que um pouco de burocracia, sem muita não, um pouco. Mas consegue. E quando é que o médico e a família chegam a um acordo, evidentemente, para dizer que aquele garoto, aquela garota precisa realmente tomar o hormônio do crescimento? Há uma tabela, há um cálculo específico? Então, há a curva de crescimento, né?
Geralmente isso é suspeitado primeiro pelo pediatra. O pediatra vê que aquela criança não está abaixo da curva do crescimento, abaixo do peso, ou ela não está evoluindo como deveria. Aí geralmente ela encaminha para o endocrinologista, e o endocrinologista vai fazer mais alguns exames específicos e aí diagnosticar que ela realmente necessita repor esse hormônio. O levantamento da produção de que uma pessoa estranhou quando o médico pediu para que o filho fizesse uma radiografia da mão. Aí ele disse, eu não estou entendendo, fazer uma radiografia da mão para indicar um processo de tratamento, de crescimento. Por que isso? É porque a radiografia da mão, dos dedos, do punho, realmente você vai ver a idade óssea. É o melhor exame para você ver a idade óssea. Ali você compara o padrão com a daquela criança. E se ela está abaixo, ela está acima da idade compatível com a idade dela. Uhum. Quanto mais juntinho ou mais afastado, há uma diferença. Já desenvolve, os ossos vão desenvolvendo, né, da mão e do punho, né? Qual o tempo-resposta dessa medicação, doutor? Esse do hormônio do crescimento? Isso. Varia de criança para criança, mas em torno de 6 meses a 1 ano você já vê uma resposta satisfatória. E isso pode gerar um descontrole também? Tem como sequela se a pessoa tomar demais, esquecer de tomar, ou tomar em dose dupla? Não, elas tomando, sendo acompanhada com o médico normalmente, geralmente não há sequela nenhuma, porque ela vai tomar durante o tempo, naquela fase de crescimento mesmo, e vai parar e vai desenvolver o resto normal. Outras pessoas reclamam muito dessa questão da tireoide, né? Eu engordo, eu não tenho controle, eu não como nada. Por que isso acontece? Existem 2 tipos, né, de doença tireoide. Tem o hipertireoidismo, que é o excesso de produção de hormônios, e tem o hipotireoidismo, que é a deficiência do hormônio. O hipotireoidismo é o que causa, geralmente, esse problema de aumento de peso, obesidade, sonolência, fraqueza. Já o hiper... Mas esses são sintomas comuns a outras doenças, né? Também, outras doenças. Por isso que tem que fazer o diagnóstico diferencial. Ela vai... Geralmente, tem muitas pessoas que pensam, eu estou engordando, eu acho que deve ser a tireoide. Então, a gente sempre culpa a tireoide, mas quando vai lá ver, não é. Não sabe o prato de comida que come. Aí tem que ver a alimentação, exercício físico, tudo isso. Doutor, sempre que se recomenda, então, se tomar o hormônio, também há um acompanhamento da vida, né, do paciente. Não adianta você tomar o hormônio se você, no caso da tireoide, não tem uma dieta. Isso. Para qualquer doença, em geral, mas essas deficiências hormonais principalmente, tem que ser acompanhado de uma dieta equilibrada e de uma atividade física, né? Isso para tudo da vida, independente da doença. Então tem que ter também esse lado, porque tem gente que acha que vai tomar um remédio e não precisa fazer mais nada. Mas não, tem que ter esses 2 lados também acompanhando, a atividade física, a dieta e a medicação. A crítica médica desse vive, né, dizendo que como a gente tem agora uma longevidade maior, apareceram várias doenças da idade, né? Temos mais problema do coração, temos mais problema de tireoide, mais problema de hormônio, da fertilidade, enfim, da virilidade. Homens e mulheres, eles podem contar com a medicina também, até para ter uma vida sexual boa a partir a partir dos 60 anos, vamos dizer assim? Exatamente. É aí onde entra a modulação hormonal. Ela vai equilibrar os hormônios, deixando eles com níveis da adolescência, no início da vida adulta, e melhorando tudo, a vida sexual, o desempenho físico mesmo, a massa muscular, a memória, a capacidade de concentração, tudo isso vai ser melhorado com o problema, com reposição hormonal. Agora, outras doenças são também elementos complicadores, por exemplo, diabetes, né? Isso. A própria mal de Alzheimer, isso complica, não é só fazer a reposição, precisa acompanhar esse outro lado. Tem que ver o outro lado. Se ele tiver mais, além de se tiver alguma outra patologia, como a diabetes, como você falou, como a dislipidemia, né, que é o colesterol alto, tudo isso tem que ser tratado conjuntamente, né? Porque uma implica na outra e uma acaba atrapalhando a melhora da outra. Como é que o médico aborda o paciente para ele ter a certeza de que esse paciente vai ter que ter ou a modulação ou a reposição? Fazendo o perfil hormonal do paciente, uma bateria de através de sangue? Exames de sangue, isso. Onde você vai ver toda a carga hormonal daquele paciente, tudo que ele
está deficiente, tudo que ele precisa tomar. Baseado nisso é que o médico vai montar o tratamento dele. É específico, né? Específico. A solicitação é específica. Isso, né? Vai se ver a taxa de hormônio. Isso. Né? A partir daí, tempo de resposta, já falou de uma situação de 6 meses para o crescimento. E para as outras situações? Por exemplo, uma doença da tireoide. A resposta é rápida. Assim que ela começar a tomar a medicação, uma semana ela já vai ter melhora dos sintomas. Só que aí o da tireoide ela vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. O resto da vida. E geralmente, quase todos esses tratamentos hormonais é por tempo longo, determinado. Né? É natural que isso aconteça, né? Que a partir de um determinado momento a gente possa perder a capacidade de fazer insulina, no caso da diabetes, a capacidade de fazer os hormônios, né? Por exemplo, do crescimento, mas não porque a partir de uma certa idade a gente para mesmo crescer. Né? A gente só cresce para frente e para os lados. Mas a da insulina, ela tem a ver tem um fator genético, mas também tem o fator da vida que a pessoa leva. Uma pessoa que leva uma vida muito desequilibrada, bastante açúcar, doce, tal, ela pode, lá na frente, ter um problema e cair a queda de insulina dela, tem um problema no pâncreas. Também decorrente da vida dela, não só do problema hereditário, entendeu? É por isso que tem os dois tipos, né? Tem os dois tipos, é isso. Tipo 1 diabetes 1, tipo 1 e 2. Doutor, muito obrigado por o senhor ter vindo hoje aqui. Conversamos com o doutor Fabiano França, endocrinologista. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você também. O Pauta Especial fica por aqui. Amanhã tem mais às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.